Fala Fogão, 28 de dezembro está começando a primeira edição do Radar Alvinegro e nesse primeiro conteúdo do dia eu quero conversar com você um pouco a respeito dessa diligência que vai ter que ocorrer no Botafogo. Você deve ter ouvido falar, o John Textor contratando uma empresa para poder passar um pente fino nas contas do Botafogo, nos contratos. Eu vi muito torcedor ficando receoso em relação a isso. Pô, será que pode melar o acordo? Como é que ficaria isso? Vou explicar tudo em detalhes para deixar você bem tranquilo em relação a isso. Um outro ponto que eu quero destacar é que lá no Twitter, o John Textor incluiu o Botafogo na sua bio e elogiou a nossa torcida. É a primeira interação dele com a torcida do Botafogo efetivamente. Para encerrar, quero destacar aqui que, segundo informação do jornalista Gustavo Poli, no podcast do GE, o Botafogo pode vir a ter um orçamento voltado para o futebol na casa dos 200 milhões por ano. Daria uma turbinada aí e mudaria o nível do Botafogo em relação à competitividade aqui no futebol brasileiro. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa eu peço por gentileza que você deixe o seu like, isso traz mais botafoguenses aqui pro canal, nos ajuda a crescer portanto, e se você não for inscrito no Fala Fogão, se inscreva. Para se inscrever, basta clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. Assim você vai nos ajudar a alcançar a marca dos 12 mil inscritos até 31 de dezembro. Estamos quase chegando lá, já estamos chegando em 11.800, dá para alcançar essa marca até o fim do ano. Além disso, fica aqui o pedido também, se você já for inscrito, conheça o programa de membros do Fala Fogão. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem benefícios exclusivos. Agora em 2022, por exemplo, os membros aqui do canal vão poder participar das lives que a gente faz aqui no Fala Fogão. Toda terça, quinta e domingo às 10 da noite. Hoje, inclusive, tem live. Já fica o convite para você participar dessa resenha gloriosa. E para conhecer o programa de membros é muito tranquilo também. Está aqui abaixo do vídeo, botão Seja Membro. São 3 planos possíveis. Você passa a ter benefícios exclusivos e fortalece o trabalho que a gente faz por aqui. Dito isso, vamos em frente aqui para o nosso primeiro destaque. E eu quero começar falando justamente dessa primeira interação de John Textor com a torcida do Botafogo, incluindo o Botafogo na sua bio do Twitter, colocando lá Botafogo Believer, ou seja, alguém que acredita no Botafogo, e elogiando também a nossa torcida. Um vídeo de uma grande festa nossa no estádio Newton Santos ali, na leste inferior, na saída, E ele falando inacreditável, elogiando de fato a energia da torcida do Botafogo. Muito bacana isso. Mostra também que ele está empolgado com essa possibilidade, com essa questão de vir a ser um investidor do Botafogo, assumir a SAF alvinegra, o que é muito positivo, não vamos negar, Então, muito bacana essa primeira interação, e isso bate com uma informação de um torcedor do Crystal Palace, que havia dito justamente que a torcida do Botafogo gostaria das interações que o John Textor tem com a torcida lá no Twitter. Então, é a primeira interação e foi um sucesso danado. Agora, seguindo adiante, vamos falar aqui a respeito dessa questão da diligência. Muito torcedor, conforme eu disse, ficou preocupado. Pô, será que vai melar? Pô, vai passar pente fino nas contas do Botafogo, nos contratos? Muita calma nessa hora. Por que eu digo isso? Nesse momento, é fundamental a gente reconhecer o grande trabalho que o Jorge Braga veio fazendo ao longo desses meses. Essa questão de passar pente fino nos contratos já foi feita. O Braga já comunicou, falando que eles fizeram lá um pente fino, passando linha por linha de cada contrato, e até por conta disso, a gente descobriu a questão do shopping, a questão do aluguel do shopping, que o Botafogo está tentando reverter na justiça para poder receber um valor condizente com o aluguel naquela área da cidade do Rio de Janeiro. Então esse pente fino nos contratos, embora vá acontecer mais uma vez com essa empresa que vai ser contratada pelo John Textor, o Jorge Braga e companhia já vieram fazendo ao longo dessa temporada. Então a gente já foi organizando a casa. Obviamente, essa empresa que vai ser contratada pelo John Textor pode encontrar um elemento aqui, outro ali que passou despercebido. Pode acontecer. Mas algo assim tão gritante que colocaria em risco esse acordo, sinceramente, muito, mas muito improvável. Eu não vou falar aqui para você que é 100% garantido, porque enquanto não tiver assinado, não está 100% garantido. 99,9%. Isso porque o dever de casa que o Botafogo vem fazendo, através desse trabalho do Jorge Braga, é fundamental. Totalmente diferente do que está acontecendo lá no Cruzeiro, por exemplo. Lá no Cruzeiro, o Ronaldo está assustado, Ronaldo está assustado. E eu vou trazer aqui para você, por exemplo, uma informação do jornalista Pedro Ivo Almeida, Me permita ler aqui, não costumo fazer isso aqui nos vídeos do canal, mas é porque é muita informação sobre a situação lá no Cruzeiro. Obviamente aqui sobre o Botafogo eu não preciso ler, mas sobre o Cruzeiro eu vou precisar apelar para essa leitura. Mas vamos lá. O Pedro Ivo Almeida informou o seguinte: Ronaldo e seu grupo de trabalho começaram a analisar documentos e contratos do Cruzeiro para entender o tamanho do desafio que terão com a SAF.
E o cenário assusta. Ordem do fenômeno é para cortar a folha salarial do futebol na carne, reduzindo para 1/3 do valor atual. Vale lembrar aqui que a diretoria do Cruzeiro, antes desse anúncio de acordo com o Ronaldo, saiu anunciando um monte de contratação, ou seja, foi inflando a folha ainda mais. Esse é um ponto importante. Diferente do que a gente viu acontecer nessa temporada com o Botafogo, que a gente via toda hora notícias de que o Botafogo estava organizando a casa, reduzindo o gasto com o pessoal. A gente teve aquela demissão dos 90 funcionários para poder enxugar a máquina Botafogo. Lá no Cruzeiro, durante essa temporada, a gente não viu isso acontecer. Na verdade, foi justamente o contrário. A gente viu o caos. Mas vamos seguir aqui. Sem esse choque inicial, o grupo entende que gestão e investimentos da SAF seriam inviabilizados. A reestruturação passa por uma nova política salarial. Ronaldo defende que é preciso ser eficiente e duro agora para colher lá na frente. E tem mais. Após uma diligência transição de 120 dias, que é a mesma coisa que vai acontecer no Botafogo, Ronaldo confirmará se seguirá com a compra de 90% da SAF. O grupo do fenômeno assegura que mesmo com um cenário delicado, uma desistência do negócio não é cogitada. Então, apesar do cenário bem complicado, o grupo do Ronaldo lá não está pensando em desistir do negócio, né? Mas uma coisa é falar na teoria, outra coisa é fazer na prática. Tudo depende daquilo que foi encontrado nessa diligência. Por isso a gente tem que agradecer pelo trabalho do Jorge Braga, porque tudo que vem sendo feito possibilita o Botafogo agora passar por essa auditoria que o John Textor vai fazer através de uma empresa contratada com mais tranquilidade. Não foi o que aconteceu no Cruzeiro. O Cruzeiro não fez esse dever de casa. Todo mundo sabe disso. O caos que existiu nessa temporada de 2021 prova muito isso, né? Então vamos seguir aqui. Para fechar essa informação do jornalista Pedro Ivo Almeida. Os contratos analisados foram classificados como impagáveis e irresponsáveis. Você imagina o quanto de contrato, sem pé nem cabeça, o Braga encontrou no Botafogo. Imagina só. Imagina isso sendo encontrado de primeira mão pelo John Textor. Ia dar ruim, ia ser muito ruim para o Botafogo. Para concluir a questão do Cruzeiro, o grupo explicará decisões em entrevista coletiva na Toca da Raposa 2, no dia 2 de janeiro. Então essas são as informações do Cruzeiro em relação à questão da SAF. Então você vê que são situações bem distintas. A diligência no Cruzeiro é sim para deixar o torcedor cruzeirense preocupado, porque esse dever de casa não veio sendo feito. Já no Botafogo, o Braga e companhia vieram organizando o clube, vieram buscando fazer um trabalho mais profissional. A gente viu várias coisas acontecendo ao longo dessa temporada nesse sentido. Então essa auditoria, essa diligência que vai acontecer nos próximos 120 dias, a gente tem que encarar com muita tranquilidade. Dificilmente, o John Textor, através dessa empresa contratada, vai encontrar alguma coisa que o Braga já não tem identificado. Dificilmente. E certamente o Braga já deve ter explicado o Botafogo de ponta a ponta para o John Textor. Falando dos nossos problemas, falando dos caminhos que a gente pode seguir. Certamente essas conversas já aconteceram. 99,9%, 100% só quando tiver assinado, obviamente. Mais uma vez eu repito isso aqui. Mas é pra gente ficar tranquilo. É um processo natural, completamente natural. Ninguém vai chegar fazendo um aporte de 400 milhões de reais sem entender qual é a realidade de verdade do clube, né? Verdade seja dita, você faria isso? Ninguém seria maluco de fazer um negócio desse. Agora, seguindo adiante aqui, falando a respeito dessa questão do orçamento possível que o Botafogo pode vir a ter em relação a 200 milhões de reais por ano, a gente tem que analisar essa informação com muita tranquilidade, porque certas coisas não estão definidas. É claro que se isso acontecer, a gente vai dar um salto de qualidade, e isso obviamente faz a diferença, especialmente se você tiver um setor de análise de mercado, de inteligência de mercado, o Head Scout mais os profissionais ali para ajudar nesse trabalho, né? Porque só o Head Scout sozinho não resolve o problema. Então, se a gente tiver um orçamento de fato como esse, muito bacana. Mas aqui a gente tem que pensar também no outro lado da moeda. E que outro lado é esse? A gente tem que lembrar que o investidor, ele visa o lucro, normal. O John Textor não vai fazer filantropia. Ele não vai estar aqui para despejar dinheiro e não ter retorno. A gente sempre tem que lembrar desse ponto. Então, quando a gente fala assim, ele tem a liberdade para colocar quanto dinheiro ele quiser. Sim, ele tem a liberdade. A partir do momento que ele for dono de 90% da SAF, que ele passa a ser o investidor majoritário, ele tem a liberdade para fazer o que ele bem entender com o dinheiro dele. Todo mundo vai concordar com isso. Só que a gente tem sempre que lembrar que ele é um investidor estratégico, que visa o lucro, é um projeto de longo prazo, mas nesse longo prazo, para o negócio Botafogo fazer sentido para ele, ou seja, para ele permanecer aqui com a gente durante bastante tempo, o Botafogo tem que dar retorno. E para dar retorno, as nossas receitas
tem que aumentar. E como é que as nossas receitas podem aumentar? Com venda de atletas, com bilheteria, e aí entra a torcida, com sócio-torcedor, aí entra a torcida mais uma vez, compra de produtos oficiais, mais uma vez entra a torcida, tem a parte de TV, enfim, tem várias fontes de receita. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a torcida do Botafogo tem que criar essa consciência de que o negócio Botafogo ele só vai ser sustentável, esse investimento ele só vai acontecer ao longo do tempo se a gente também fizer a nossa parte. Se a gente encher o estádio Newton Santos, isso que a gente fez agora na reta final, os 2 últimos jogos da Série B, os públicos que a gente colocou tem que se tornar uma constante. E aí, sinceramente, vou ser muito honesto com você, sinceramente, não dá pra gente ficar esperando o Botafogo conseguir um resultado espetacular pra depois, só depois, a gente chegar junto. Eu entendo que durante anos e anos a gente viu o Botafogo sendo maltratado, dilapidado, eu entendo tudo isso. Mas a partir do momento que a gente tem a esperança de um futuro diferente, a gente tem que abraçar a causa. A gente tem que abraçar a causa. Abraçar o Botafogo e chegar junto. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla aqui. Se você pode ser sócio-torcedor, seja sócio-torcedor. Se você mora no Rio de Janeiro, região metropolitana, vá ao estádio Newton Santos, todos os jogos, se programe para estar sempre lá. Porque o Botafogo dessa maneira gera mais resultado. E gerando mais resultado, o investidor permanece por mais tempo. Porque ele está tendo o retorno do investimento que ele está fazendo. Não dá pra gente achar que o John Textor vai sair despejando todo ano 200 milhões de reais, por exemplo, tá? Pegando esse exemplo aqui, se ele não tiver retorno. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ele pode fazer esse investimento? Pode, é direito dele. Tá na liberdade de fazer. Mesmo que não tenha retorno, tá na liberdade de fazer. Mas via de regra, o que vai acontecer? Ele faz, mas espera o retorno. Se o retorno não vem, ele fecha a torneira. É assim que funciona. No mundo dos investimentos, ninguém vai ficar jogando dinheiro fora. Esse papo da gente ficar sempre esperando algo extraordinário, algo assim fora da curva, para depois apoiar, cara, a gente tem que inverter a lógica. Mais uma vez, eu entendo a frustração que aconteceu durante anos e anos, mas pela primeira vez em muito tempo, a gente tem o vislumbre de um Botafogo diferente. O vislumbre de um Botafogo que pode vir a ser competitivo, que ano após ano pode entrar nas competições para brigar, não apenas participar. Então a gente tem que abraçar o Botafogo, gente. A gente tem que abraçar o Botafogo. Todo mundo que acompanha o Fala Fogão sabe o quanto eu bato nessa tecla. E vou defender isso até o fim, porque eu acredito que é em prol do Botafogo. Eu acredito que isso traria um grande benefício ao Botafogo. E eu não tô falando só aqui de investidor, não. Você ter o estádio Newton Santos com grandes públicos todo jogo é bom pro Botafogo, pro time. A atmosfera do estádio é diferente, o time fica mais empolgado. É uma situação completamente distinta de você chegar no estádio Newton Santos e encontrar os mesmos 7 mil de sempre. A gente tem que abraçar o clube. O clube está pedindo isso. Tem vários sinais aí mostrando abracem o Botafogo. Então a gente tem que abraçar. Pode fazer o sócio, faça. Pode ir aos jogos, vá. A gente tem que estar junto do Botafogo nesse momento. Especialmente por conta disso. O negócio Botafogo tem que fazer sentido para o John Textor. E para o negócio Botafogo fazer sentido, ao longo do tempo, ele tem que ter retorno. Se ele não tiver retorno, ele vai embora. É assim que funciona, ainda mais quando você tem um empresário americano que é muito focado em números, indicadores de desempenho. Quando ele for avaliar o Botafogo e falar, bom, faz sentido eu continuar aqui ou não estou tendo o retorno que eu esperava? Essa é uma decisão que passa a ser crucial e a gente pode fazer a diferença. Só para fechar, Fogão, números do sócio-torcedor conforme eu tenho trazido aqui todo santo dia. Somos agora 23.707, ou seja, de ontem para hoje aumentamos 400 sócios-torcedores. Sensacional, temos que seguir nessa pegada. Até o dia 31 de dezembro, pelo menos 25 mil. O ideal seriam 30 mil, mas se não der para chegar nos 30 mil, pelo menos 25 mil dá pra gente conseguir. Na hora que eu gravei o vídeo ontem, eram 23.304 e agora 23.707. Vamos seguir nessa pegada. Quero saber sua opinião sobre tudo isso que eu trouxe aqui, Fogão. Tá mais tranquilo em relação a essa questão da diligência? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu espero você na segunda edição do Radar Alvinegro às 5h30 da tarde. Sempre lembrando que às 10 da noite tem live aqui no Fala Fogão.